Em uma publicação nas redes sociais, o ministro da Saúde afirma não ser contra o uso de máscaras no combate à Covid-19, mas reitera que a medida deve ser um ato de conscientização. A publicação foi feita depois de uma entrevista em que Marcelo Queiroga afirmou que o Brasil já tem muitas leis e o compromisso é de cada um. Segundo ele, falou com um canal bolsonarista acusado de espalhar fake news, é preciso ser eficiente em conscientizar a população e não em penalizá-la. Nós somos contra essa questão de obrigatoriedade. O Brasil é um país que tem muitas leis e que as pessoas, infelizmente, não as observam. Então, o uso da máscara tem que ser um ato de conscientização. O benefício é de todos, o compromisso é de cada um. Então, não tem sentido essas multas. Não se pode criar uma indústria de multa. Imagina, multando as pessoas porque não estão com máscara. Então, se está precisando fazer isso, é porque nós não estamos sendo eficientes em conscientizar a população sobre o uso desse equipamento de proteção individual. A única frase de Queiroga que faz sentido é essa última. Não estão sendo conscientes em conscientizar a população a respeito do uso de máscaras. De resto, é impressionante como é possível encaixar tanta bobagem, tanta distorção em tão poucas palavras. Vamos lá, frase por frase. Somos contra essa questão de obrigatoriedade. O Brasil é um país que tem muitas leis e as pessoas, infelizmente, não as observam. Uma menininha que estava fazendo uma apresentação, a ela própria tirar a máscara do rosto, coisa que ela fez, é claro. É o presidente da República que está ali, ela está no centro das atenções. Então como é que a gente vai conscientizar uma população se a gente tem autoridades que vão no sentido oposto? Anteontem, a gente falava ontem aqui, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e Eduardo é Jair, né? É um tentáculo dessa máquina bolsonarista de ocupar cargos políticos, né? Não tem ideias próprias, as ideias dele são as de Jair, e as ideias de Jair, de certo modo, são a de seus filhotes. Foi lá e se recusou a colocar a máscara numa reunião de uma comissão da Câmara dos Deputados. Então, de que maneira exatamente a gente vai conscientizar a população, ministro? Campanha incentivando o uso de máscara não tem nenhuma. Nem em revista, nem em jornal, nem em TV, nem em internet, pelo contrário. Ministros se sentem coagidos a não utilizarem máscaras em reuniões com o presidente porque pega mal. Como é que a gente vai conscientizar, então? E ele segue. Então não tem sentido essas multas. Não se pode criar uma indústria de multas. Essa é a fala pra galera. Você fala em indústria de multa, todo mundo aplaude. Quem é que gosta de ser multado? Mas isso faz sentido? Vamos pegar aqui o maior estado, são 16 as capitais que prevêem algum tipo de multa para estabelecimentos e pessoas que dispensem o uso da máscara. Vamos pegar aqui o maior estado brasileiro, São Paulo. São Paulo, entre o início de julho e o meio de agosto, ou seja, agora, o estado inteiro, aplicou 200 multas. 200 multas. A maioria não vai ser nem paga. As pessoas, estabelecimentos vão recorrer. Então, que indústria de multas é essa? Os gastos com a fiscalização são maiores do que o valor que eventualmente seja arrecadado com essas multas. É um esforço de estados e municípios que envolve, inclusive, gastos de dinheiro público. E é para isso mesmo que o dinheiro público serve. Para o público, para a sociedade. Que indústria é essa? A cidade de São Paulo não aplicou multa nenhuma. Zero. Prevê a aplicação de multa, mas a prefeitura não aplicou nenhuma. Então, onde está essa indústria de multas que o ministro está vendo? E outra coisa, o que está fazendo o ministro da Saúde no programa Terça Livre, do Alan dos Santos? Um mentiroso, espalhador de fake news. Eu não canso de dizer, esse cara não consegue... Sabe como é que você reconhece que o Alan dos Santos está mentindo, Carla? A boca dele está se mexendo. Tudo que sai daquela boquinha é distorção, é mentira. Você sabe o que esse cara fez? Eu vou puxando pela memória aqui. Vai. Lembra quando aquele jogador da Dinamarca caiu desabou ali na primeira rodada da Eurocopa? Sim. A gente achou que o cara estava morto. Ele foi ressuscitado em campo.
uma coisa linda, emocionante, todo mundo prendeu a respiração ali, nosso coração parou de bater, para quem estava acompanhando aquela imagem na televisão. Horas depois, vem o Alan dos Santos e diz que aquilo que o Eriksen, era esse o nome do jogador, né? Teve, foi uma consequência da vacina. Ele se vacinou. E ele não especulou sobre isso. Ele disse que ouviu o médico da seleção dinamarquesa dando entrevista a uma rádio italiana, dizendo que aquilo havia sido uma reação à vacina porque ele havia se vacinado dias antes. Ele não foi vacinado. Ele não ouviu nada. Ele tirou aquilo da cabeça dele para jogar dúvida na cabeça dos brasileiros a respeito da vacinação, que é a única porta de saída que a gente tem para essa tragédia. Esse cara é um mentiroso. O que o ministro estava fazendo emprestando credibilidade para um sujeito desse naipe? Que vergonha, Queiroga. Em frente.